cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Somente aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, nesta noite, nesta assembleia solene, neste culto, ó Deus, onde o Senhor é o centro e o Senhor fala conosco. Ó Deus, neste culto que é dialogal, onde ouvimos desde o início o Senhor falando conosco, pela leitura da Tua palavra, nos chamando à adoração, nos chamando ao arrependimento, e nós também respondendo ao Senhor, ó Deus, cantando louvores a Ti, nos arrependendo dos nossos pecados e confessando-os ao Senhor, ouvindo o Senhor, ó Deus, confirmando o perdão dos nossos pecados, e de forma especial, como foi dito pelo Teu servo, o presbítero Antônio Valdo, nós podemos ouvir, ó Deus, a voz do Senhor, ó Deus, pela instrumentalidade deste pobre homem falível, pecador, mas que o Senhor, ó Deus, separou para ministrar a Tua palavra, ó Deus, e assim poder ser canal, instrumento nas Tuas mãos, para falar à igreja do Senhor Jesus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso, ó Deus, nós temos absoluta certeza de que pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, o Senhor fala com a Sua igreja, o Senhor fala com o Seu povo. Ó Deus querido, e portanto, que nós sejamos diligentes ao ouvir da Tua palavra, que a palavra seja poderosa, Senhor, que a palavra seja, Senhor, impactante nos nossos corações, pela operação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, e que o Senhor, pelo mesmo Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, para que nós tenhamos ó Deus, real compreensão, a clareza, ó Deus, para que assim, pela Tua palavra, sejamos alimentados, nutridos, edificados, sustentados, para a glória do Senhor, para o nosso crescimento. Nós oramos, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a graça de Deus é sempre maior do que o pecado do homem. Como bem disse Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, nós vemos a manifestação da abundante graça de Deus desde que o homem caiu no pecado. O homem, quando caiu no pecado, Deus fez um pacto de graça, onde prometeu um mediador, onde nesse mediador os pecadores eleitos seriam salvos nele. E desde então nós podemos perceber a manifestação da graça de Deus, salvando pecadores indignos, pecadores perdidos, chamando-os eficazmente pelo Espírito Santo, regenerando, lavando pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo e transformando filhos da ira em filhos de Deus, adotados pela obra do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, meus irmãos, é graça de Deus. A graça de Deus que vence, que, como foi dito, é maior do que o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas vezes, erroneamente, as pessoas pensam e imaginam que a graça de Deus
só pode ser vista ou manifestada ou revelada nos evangelhos. Mas não é verdade. Citei aqui outrora que desde o início, quando foi logo depois da queda, foi estabelecido o pacto de graça. Desde então o pecador é salvo tão somente pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. E o livro de Jonas é um desses livros que fala da manifestação da abundante graça de Deus. O livro de Jonas, que erroneamente também é visto por muitos e é reduzido apenas a um profeta fujão que foi engolido por um peixe. Na verdade, o livro de Jonas, como a Escritura de maneira geral, fala desse Deus gracioso, desse Deus misericordioso, desse Deus que chama pecadores pela sua palavra, pelo Evangelho. E o livro de Jonas, na verdade, enfatiza a misericórdia e a graça desse Deus. Esse Deus clemente, cheio de compaixão, e por mais que não compactue com o pecado, porque Ele é santíssimo, mas Ele chama pecadores à fé e ao arrependimento. E nesse livro de Jonas a gente percebe isso. Nós podemos perceber isso. Os ninivitas, meus amados irmãos, estavam sob a ira santa de Deus por causa da violência deles, por causa da iniquidade, da maldade. Logo no primeiro capítulo, nos versículos iniciais, quando Deus chama Jonas, Deus diz para pregar essa nação ímpia, porque o pecado desta nação havia subido até Deus. Deus já não estava mais suportando a iniquidade e o pecado dessas pessoas. Eles estavam, portanto, debaixo da ira de Deus, como todos os homens naturalmente estão, debaixo da santa e justa ira de Deus, por causa do estado de corrupção e de queda em que eles se encontram. Mas, irmãos, maior do que a ira foi a graça de Deus manifestada. Mesmo quando a medida do pecado chegou ao seu limite máximo, ainda assim, meus irmãos, houve perdão quando o povo se arrependeu, se humilhou, a graça prevaleceu sobre a ira de Deus, o castigo foi suspenso e a misericórdia foi oferecida. Deus nunca rejeita, meus irmãos, um coração quebrantado, nem manda embora aquele que busca abrigo em seus braços de misericórdia. Diante disso, irmãos, eu quero, portanto, refletir com vocês neste sermão, a partir desse tema, a manifestação da abundante graça de Deus. A manifestação da abundante graça de Deus. Primeiramente, nós iremos refletir a manifestação dessa abundante graça de Deus, primeiro na vida do próprio profeta Jonas, onde ele mesmo experimentou essa misericórdia, essa abundante graça. E depois, nós vamos ver os primeiros versos do capítulo 3, versículo 1 ao 4, e depois, nos versículos de 5 a 10, nós iremos ver a manifestação da abundante graça de Deus na vida dos ninivitas. Vamos perceber como esse Deus gracioso, ele revela e manifesta a sua graça sobre a vida de pecadores. Então, primeiramente, seguindo aí por ordem, a manifestação da abundante graça de Deus, que é vista aí na restauração de Jonas. Volte novamente os seus olhos para os versos aí iniciais do capítulo 3, que diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade importante e muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será submergida. Eu queria que vocês pudessem atentar para esse verso inicial, a maneira como Jonas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registra essa sua missão ali, a ida a Nínive, registra essas palavras do Senhor.
dos versículos iniciais, quando diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Meus amados irmãos, a palavra de Deus veio segunda vez a Jonas, porque a primeira vez que a palavra de Deus veio a Jonas, e que é narrada aí no capítulo 1, no versículo 2, quando o Senhor chama Jonas a pregar para essa cidade, clamar contra essa cidade, os ninivitas, o povo mau. Jonas, no versículo 3, mostra que ele não obedeceu à voz do Senhor. Mostra que ele não considerou a palavra do Senhor. Veja, Jonas era um homem crente, inclusive em outra ocasião, ele já havia sido usado por Deus para profetizar uma situação em que Deus usou para falar acerca da prosperidade de Israel, de como Deus iria abençoá-los. Mas agora Deus, ao chamá-lo para pregar a essa nação, ele simplesmente se recusa a obedecer à voz do Senhor. Ele simplesmente pega uma outra direção, pega uma outra embarcação e vai para um lugar oposto àquele que Deus havia mandado para ele ir. Talvez Jonas tivesse em seu coração, e mais adiante, no capítulo 4, ele vai deixar isso mais evidente, o fato é que Jonas não queria que esse povo se convertesse. Jonas não queria que esse povo se voltasse para o Senhor, e ele sabia, ele conhecia o caráter misericordioso e santo do Deus a quem ele servia, a quem ele professava, e ele sabia que esse Deus é misericordioso, e quando um pecador verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, verdadeiramente se quebranta diante do Senhor, se volta para Deus, esse Deus é misericordioso, esse Deus restaura, esse Deus recebe esse pecador. Mas Jonas não queria que os ninivitas experimentassem a bondade, a misericórdia de Deus. Os teólogos se debatem querendo entender quais as razões pelas quais Jonas não queria que esse povo fosse alcançado pela graça de Deus, pelo Evangelho, e não há uma conclusão fechada em relação a isso. Alguns argumentam que Jonas via os ninivitas como uma ameaça militar, e ali poderia oferecer perigos a Israel. Na verdade, alguns vão no argumento dizendo que já havia havido investida dos ninivitas contra Israel, e nessa investida talvez alguns parentes de Jonas pudessem terem sido vitimados por alguns desses ninivitas, e outros vão argumentar simplesmente dizendo que Jonas era um nacionalista e ele entendia que a misericórdia e a bondade de Deus deveria somente estar sobre Israel, e os demais povos mereciam somente o juízo de Deus. Essas são algumas inferências, mas o fato, irmãos, é que Jonas, ele se recusou a atender a ordem do Senhor Deus, e Jonas com isso foge da presença do Senhor. Deus, em sua graça, em sua misericórdia, vai atrás de Jonas, traz um vendaval sobre a embarcação, e Jonas finalmente é engolido por um peixe. No capítulo 2 ele faz a oração, pedindo ao Senhor que o livrasse daquela situação, e agora Jonas tem mais uma oportunidade. Jonas tem mais uma chance para uma restauração, uma oportunidade de restauração. E aqui Deus oferece ao seu profeta uma oportunidade para um recomeço. Irmãos, como é precioso uma oportunidade para um recomeço. Quantos de nós não ansiamos por um recomeço, por uma chance para recomeçar? Eu fico imaginando uma situação em que você, na posição de superior, será de gerência, de patrão, e alguém desobedece assintosamente uma ordem que você deu e faz algo danoso e que traz muitos prejuízos. Você daria uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo recomeço para essa pessoa que errou fortemente contra você? Nós conhecemos o nosso coração,
Nós sabemos como nós trancamos o nosso coração para pessoas que falham conosco, e muitas vezes nós costumamos dizer: nunca mais. Imagine se Deus agisse igual a nós. Jonas não teria mais uma oportunidade para ver com isso. Mas não apenas Jonas. Se Deus agisse igual a nós não teríamos tantas outras oportunidades que Deus nos concede na carreira cristã. Deus não daria essa oportunidade para você estar aqui hoje, ouvindo o Evangelho do Senhor e trazendo você a reflexão para o arrependimento, para a restauração. Porque a gente olha para a vida de Jonas aqui e dizemos: Jonas, como é que Jonas desobedece a palavra de Deus? Uma ordem expressa da parte de Deus, e Jonas foge, não atende. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos a pregação, nós ouvimos o ensino aqui na igreja, na congregação, e quantas vezes nós fazemos exatamente ao contrário daquilo que está sendo pregado. Nós fazemos o contrário daquilo que está sendo ensinado, e muitas vezes caminhamos para distante de Deus, dentro da igreja, no rol de membros, muitas vezes com o coração distante do Senhor. E quando impactado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que traz o arrependimento ao coração do homem, como nós almejamos um recomeço, como nós almejamos uma oportunidade para a restauração, para o perdão. Por isso que nós nos identificamos com Jonas. De alguma forma, todos nós somos Jonas. Nós muitas vezes nos afastamos de Deus, da palavra do Senhor, e caminhamos noutra direção. Mas louvado seja Deus, porque o nosso Deus é gracioso, nosso Deus é misericordioso, e Deus vai ao encontro do seu profeta e dá mais uma oportunidade a ele. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: veja, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus não apenas restaurou o profeta Jonas, deu uma nova oportunidade de recomeço, mas Deus deu a ele novamente a oportunidade de ser instrumento do Senhor nessa tão nobre tarefa que era pregar o Evangelho à nação ímpia, uma nação pagã que não conhecia Deus. E Jonas então tem essa oportunidade, e a consequência, meus amados irmãos, de um coração que é alcançado pela graça de Deus é um coração que se dispõe agora a obedecer a Deus. Veja aí no versículo seguinte, o versículo 3 e 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas, aí o que a gente percebe é que Jonas não estava tão empolgado, essa palavra aqui, para pregar, mesmo Deus dando essa nova oportunidade, esse novo recomeço. Mas Jonas fez algo aqui, irmãos, importante, que era a consciência do dever, de fazer aquilo que é certo. Mesmo que às vezes a gente não seja tão empolgado, tão vibrante, mas simplesmente obedece a palavra de Deus, faz aquilo que é certo, tomado pela consciência daquilo que é correto aos olhos do Senhor Deus, e obedece ao Senhor, a despeito da sua empolgação, mas ele obedece. Portanto, irmãos, aquele que é alvo da graça de Deus, ele é consciente do dever e daquilo que deve fazer de forma que agrade ao Senhor. De nada valeria Jonas ter tido essa oportunidade, ser alcançado por essa graça, desse recomeço, e simplesmente ele dissesse: não, Senhor, vou permanecer assim, porque o Senhor vai entender mesmo, o Senhor é misericordioso, então eu vou ficar no meu canto, eu não vou pregar não para os ninivitas. Não, ele não faz isso. Ele se levanta e ele vai. E a pregação de Jonas é uma pregação curta, direta, falando sobre o juízo iminente do Senhor Deus,
e ele percorre aquela cidade falando, e certamente pessoas foram transmitindo a outras essa palavra de juízo iminente de Deus contra aquela cidade por causa do estado em que ela estava. E diz no versículo 4 que Jonas então percorre essa cidade e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas era uma mensagem que mostrava claramente que Deus estava irado contra aquelas pessoas por causa do estado em que elas se encontravam. E a expressão usada aqui, será subvertida, traz a ideia de virar de cabeça para baixo, de sacudir a cidade. É a mesma expressão usada com respeito à destruição de Sodoma e Gomorra. Então a mensagem trazia, olha, implicitamente, não está claro, mas se vocês não se arrependerem, vocês irão receber o justo castigo de Deus por causa da sua iniquidade, por causa das suas transgressões. E Jonas então ele leva essa palavra, ele prega essa palavra, e ali agora nós vamos ver a manifestação da abundante graça de Deus pela instrumentalidade da pregação de Jonas, agora sobre a vida do Nínive. Veja o que diz aí os versículos seguintes, os versículos 5 em diante. Vamos ver a abundante graça de Deus, levando mais um pecador a crer nele e se arrepender de seus pecados. Veja o que diz aí a palavra de Deus no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco. Desde o maior esse negócio. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas, versículo 8, sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Irmãos, como é possível isso acontecer? Como é possível pessoas ímpias, feiticeiras, pagãos, adoradores de vários ídolos, pessoas extremamente más? Segundo os historiadores, os ninivitas eram conhecidos pela sua violência, onde eles matavam suas vítimas com requintes de crueldade, não apenas os capturavam, mas cometiam atrocidades, arrancavam os olhos, partiam ao meio, faziam absurdos. E como é que essas pessoas agora, elas são levadas ao arrependimento, à humilhação e à prostração? Meus irmãos, isso só tem uma explicação: a graça abundante do Senhor em chamar eficazmente pecadores. Não tem outra explicação. Foi assim que Deus nos chamou também. Talvez não no mesmo grau de violência dos ninivitas, talvez não tão afundados na feitiçaria, na idolatria, mas independentemente disso, nós estávamos, como diz Paulo, mortos em nossos pecados e delitos. Como é que o morto vem então e segue a Cristo e caminha em direção a Cristo, ama a Cristo, se submete à sua lei, à lei desse rei? Pela abundante graça de Deus. Deus trazendo arrependimento ao coração do pecador. E nós somos ensinados pelo nosso ensino de fé, ordinariamente pela pregação do Evangelho. Deus usa a pregação do Evangelho, pela operação do Espírito Santo de Deus, aplica esse Evangelho, chamando eficazmente o eleito. A fé é o arrependimento do Senhor Jesus Cristo. Foi o que aconteceu aqui, meus amados irmãos, esse grande milagre, onde os ninivitas foram impactados
pela palavra de Deus, foram tomados pela consciência da sua pecaminosidade, do estado de trevas em que eles se encontravam espirituais, e eles agora passam a suplicar pelo perdão, pelas misericórdias do Senhor, nosso Deus. A abundante graça de Deus leva o pecador a confiar, meus irmãos, unicamente na misericórdia divina. Veja aí os versículos 9 e 10, quando diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Meus irmãos, percebam aí, eles não confiam neles, eles não confiam nem nas cinzas, na situação externa de humilhação que eles estavam demonstrando aqui, eles não confiam nisso. Nessa oração, eles confiam tão somente na graça e na misericórdia do Senhor, pois diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Veja a disposição de humildade. Eles não reivindicam, eles não dizem: Senhor, o Senhor tem que me salvar porque eu estou fazendo jejuns, eu estou me vestindo de pano de saco. Não. Eles fazem essa demonstração, obviamente, é claro e evidente que era o próprio costume daqueles que tinham um profundo arrependimento, mas eles confiam tão somente na misericórdia e na graça do Senhor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? O versículo 10, então, a resposta de Deus a essa atitude evidente de arrependimento. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Por causa da abundante graça de Deus sobre a vida dos ninivitas, fez Deus revogar o seu juízo sobre os ninivitas. Aqui alguns, por causa da expressão arrependimento, às vezes ficam a questionar se Deus se arrepende. Se Deus se arrepende, ou o que significa esse arrependimento de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Como então explicar isso? Meus irmãos, os teólogos chamam, para explicar um texto como esse, onde fala aqui de Deus aparentemente se arrependendo, né? Às vezes a impressão que a gente tem comparando com o nosso arrependimento, o termo usado é antropopatia, são sentimentos humanos atribuídos a Deus. É uma linguagem muito usada na Escritura para que o leitor compreenda as ações de Deus, ou a manifestação, a revelação de Deus, como Deus se revela para nos comunicar a sua revelação. Então, é óbvio que Deus não se arrepende, porque arrependimento é uma característica daquele que é pecador, que faz alguma coisa errada, que toma alguma decisão errada, que comete algum erro. Só que Deus não comete pecado. Deus é santíssimo, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele não tem como se arrepender de nada. Então, meus amados irmãos, nós devemos compreender então que a relação de Deus com o homem é bilateral, e a gente vê isso na mensagem dos profetas, na própria mensagem do Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, creia em Deus, senão você será perdido, senão você receberá a condenação eterna. Quando o homem se arrepende do seu mal, então Deus suspende o castigo que estava prometido e oferece misericórdia. Um comentarista bíblico, ele esclarece que o termo aqui é uma, já falei, antropopatia, ou seja, a atribuição de sentimento humano a Deus. Moralmente, Deus não tem como se arrepender. Como diz Tiago, né? Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus mudou apenas o modo de tratar os ninivitas, porque Nínive mudou a conduta diante dele. Nínive se converteu. Quem mudou, portanto,
foram os ninivitas e não Deus. Apenas nesse juízo de Deus tinha essa condição de se arrepender dos seus pecados, voltarem-se para o Senhor Deus, receberão misericórdia, mas se permanecerem em seus pecados, receberão a condenação. O Evangelho é isso, sempre foi assim, alertando os pecadores com respeito aos seus pecados, a fim de que eles se convertam e se voltem para o Senhor Deus, crendo nele, como seu Redentor, como seu Senhor. E aqui não é diferente. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus, portanto, em sua misericórdia e sua graça, Ele nos recebe, nos perdoa completamente no seu Filho amado, Jesus Cristo, e nos concede o perdão, e a justificação e a vida eterna. Portanto, foi a mesma coisa que ocorreu aqui. Deus, ao invés de trazer juízo, trouxe a sua misericórdia, porque houve arrependimento genuíno e sincero por parte dos ninivitas. Mas caminhando para o fim, meus amados irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para nós dessa passagem em destaque. A primeira, meus amados irmãos, que está muito clara diante de nós e que eu já até falei inicialmente, e aqui enfatizo, é que a vida cristã é caracterizada pelos recomeços. A vida cristã é caracterizada pelos recomeços. E se nós formos sinceros, nós vamos concordar com isso, porque muitas vezes nós já caímos e nos levantamos pela graça de Deus. Quem sabe alguém aqui esteja exatamente nessa situação em que necessita de um recomeço na sua vida cristã. Talvez tenha se afastado da presença do Senhor Deus, dos compromissos com a igreja, tenha descuidado da sua vida cristã, tem dado mau testemunho, tem negligenciado os meios de graça, os seus compromissos na sua vida familiar, para com a igreja local. A boa notícia é, como vimos aqui, nós temos um Deus gracioso, um Deus que, quando o pecador verdadeiramente, sinceramente se arrepende, Ele restaura, Ele perdoa, Ele oferece um novo recomeço. Portanto, a palavra de Deus nos chama aqui ao arrependimento, nos chama para que nós venhamos assumir os nossos compromissos diante do Senhor, dos votos que nós solenemente fizemos aqui na igreja. Declaramos que nós iríamos ser fiéis à palavra de Deus, à liderança da igreja, testemunhar pela vida, o Evangelho por palavras, sustentar a igreja moral e financeiramente. Muitas vezes, na caminhada cristã, a gente vai se esquecendo desses votos que nós fazemos e nós somos afetados e disciplinados pelo Senhor. Mas Deus, em sua graça, Ele, pela sua palavra, nos chama ao arrependimento. Quem sabe você está aqui exatamente e se encontra nessa situação em que precisa de um novo recomeço. E repito, a boa notícia é que Deus é um Deus gracioso. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 8, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus concede ao seu povo uma oportunidade para se reerguer para o recomeço. Louvado seja Deus por isso. Mas, em segundo lugar, meus amados irmãos, a mensagem de Deus aos homens é sempre a mesma: arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Foi assim com os ninivitas, foi assim com os nossos irmãos do passado, é assim conosco e continuará assim. Então, se você ainda não professou o Senhor Jesus, se você ainda não é um crente do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho lhe chama hoje claramente: se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo.
porque a condição que você se encontra é semelhante à condição dos ninivitas antes de se converter. Está na iminência de receberem a justa condenação de Deus pelos seus pecados e pelas suas iniquidades. Se você partir desta vida sem confiar em Cristo, sem se colocar diante do Senhor como um pecador falido, carecendo da misericórdia e do perdão de Deus, você enfrentará um dia o juiz de toda a terra. O juiz de toda a terra dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O Evangelho está sendo pregado diante de nós e não podemos ser passivos diante disso. Deus fala claramente em sua palavra: arrependa-se, porque esse Deus que é santo está irado contra o pecado e o pecador. A sua ira está para ser derramada sobre todos aqueles que são rebeldes à sua palavra, que desprezam a sua palavra. Para aqueles que estão em Cristo, a ira de Deus já fora derramada sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, onde Ele bebeu o cálice da ira de Deus por causa das nossas transgressões que nós merecíamos. Por isso que na nossa união mística com Cristo, pelo fato dele ter sofrido por nós e ter imputado a nós a sua justiça, é que nós somos livres da ira de Deus. Mas precisamos estar em Cristo, crer nele, recebê-lo como nosso Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador. Por isso que urgentemente eu lhe chamo nesta noite, se você está afastado do Senhor, se você não crê no Senhor Jesus, venha para Cristo, creia em Jesus, somente Ele, só há perdão somente nele, há perdão somente em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que não seja Ele. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Mas em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, a manifestação da graça de Deus na vida de seus eleitos nunca será vista como uma licença para brincar com o pecado. Pelo contrário, sempre levará o verdadeiro crente de volta aos pés de Cristo, como aquele leproso purificado pelo Senhor Jesus em Lucas 17, 15 e 16. Voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Quando nós somos alcançados pelo perdão e pela graça de Deus, o verdadeiro crente não brinca com isso. Ele se quebranta diante do Senhor e o seu coração se enche de gratidão a Deus, de louvor ao Senhor, de gratidão por esse Deus ser tão misericordioso e recebê-lo, mesmo ele não merecendo, mesmo ele não merecendo a bondade e a misericórdia do Senhor. O seu coração é cheio de gratidão. É por isso que no culto, meus amados irmãos, é sempre uma oportunidade para nós agradecermos a Deus pelo seu Filho bendito, Jesus Cristo, que assim mesmo se entregou por nós, morrendo naquela cruz, dando a sua vida pelos nossos pecados. Nós vamos participar do sacramento da ceia, e nós podemos ver essa encenação no pão e no vinho, o pão sendo partido, o vinho sendo oferecido, emblemas do corpo, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões e o seu sangue que foi vertido pelas nossas iniquidades, que nos remiam completamente. Meus irmãos, o Evangelho que nós ouvimos aqui, nos lembrando de quem nós éramos sem Cristo, de quem nós somos em Cristo, o nosso coração deve se encher de profunda gratidão e de louvor a esse Deus gracioso que nos salvou. E a Ele tributarmos louvores em resposta a esse tão maravilhoso perdão e essa tão grande salvação, como diz o autor aos Hebreus. Essa deve ser a expressão e a motivação do nosso culto a Deus, pela bondade, pela misericórdia, por aquilo que Ele fez por nós. E nós somos conscientes de que nós não merecemos nem nos assentar aqui para estar na presença desse Deus pactual, desse Deus que se comunica conosco pela sua palavra, pelo seu Espírito. Por isso, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus
A manifestação da abundante graça de Deus oferece, portanto, um novo recomeço. Leva o pecador à fé e ao arrependimento e substitui o juízo pela sua misericórdia. Louvado seja Deus, porque fomos alvos da misericórdia do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos ser sempre gratos a Deus pela sua abundante graça demonstrada e revelada a nós. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, muito obrigado pela sua abundante graça sobre as nossas vidas. Oh Deus, realmente foi somente pela graça, favor imerecido, porque nenhum de nós, ó Pai, não podíamos fazer absolutamente nada por nós. Estávamos atolados no pecado, na iniquidade, estávamos debaixo, Senhor, da justa ira do Senhor, ofendendo o Senhor continuamente, inimigos do Senhor, alienados, indiferentes. Mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor nos chamou eficazmente, nos deu o dom da fé. As escamas dos nossos olhos caíram, o véu foi tirado do nosso rosto e podemos contemplar a beleza do amado das nossas almas, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi para a cruz, não pelas suas iniquidades, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Como diz o teu servo profeta, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por causa de Cristo, Senhor, nós somos conscientes disso, é que nós podemos nos ajuntar aqui nesta Assembleia solene e ouvir o Senhor, ver o sacrifício de Cristo ensinado neste sacramento da ceia e sermos alimentados por Ele mesmo, espiritualmente, para a nossa nutrição e crescimento na fé. Por isso, Pai, nós somos gratos a Ti pelo perdão em Cristo. Que o Senhor nos ajude o tempo que nos resta nessa peregrinação, vivemos uma vida de obediência à Tua palavra, de compromisso, Senhor, para com as coisas Tuas, buscando em primeiro lugar o Teu reino, na certeza que as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor, portanto, nos edifique e nos ajude nesta perseverança até o fim, para que quando gritarem eis o noivo, nós saiamos como aquelas 5 virgens prudentes a entrar naquelas bordas do Cordeiro que está para sempre com Ele. Nós temos essa expectativa, Senhor, de nos encontrarmos com o Senhor e estar para sempre com o Senhor e com todos os seus eleitos, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Nós assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.